Heterossexualidade. A heterossexualidade é tantas vezes dada como certa que raramente é submetida ao tipo de análise aplicada à homossexualidade. No entanto, seria prudente investigar de que maneiras ela difere da homossexualidade. Este é o mesmo problema que enfrentamos em nossa tentativa de compreender a saúde. É muito mais fácil descrever uma doença do que definir a saúde. Na ausência de tal definição, uma pessoa é considerada saudável se não sofre de nenhuma doença perceptível. De forma semelhante, uma pessoa é considerada heterossexual se não se envolve em nenhuma atividade homossexual explícita. Tais distinções são psicologicamente irreais. É comparável a dividir as pessoas em ladrões e homens honestos e considerar todo homem que não seja ladrão como honesto. Muitos homens são desonestos de maneiras que nada têm a ver com roubo. Seria simples dizer que a heterossexualidade é a atração e união de opostos, enquanto a homossexualidade é a atração e união de iguais ou semelhantes. No entanto, demonstrou-se que por trás de todo ato homossexual está a imagem inconsciente da união sexual com o sexo oposto. É óbvio que dois homossexuais não podem desempenhar o mesmo papel. Pode-se antecipar que, sob a fachada da heterossexualidade, uma ou ambas as partes podem manifestar atitudes e sentimentos homossexuais. O sentimento homossexual deriva grande parte de sua carga do processo de identificação. A parceira masculina em um relacionamento lésbico obtém a maior parte de sua excitação e prazer das reações de sua parceira. Sua experiência tem sido descrita como vicária. Uma situação semelhante prevalece na homossexualidade masculina. O homem que desempenha o papel feminino tem a satisfação vicária de experimentar a pseudo-masculinidade de seu parceiro. A identificação também ocorre em muitos relacionamentos heterossexuais. O homem cuja excitação depende da excitação da mulher, cujo prazer surge de sua satisfação, está encenando uma atitude homossexual. Essa atitude caracteriza o homem que sabe mais sobre a sexualidade feminina do que sobre a sua própria, que se interessa menos por seus sentimentos do que pelos da mulher. Tal atitude foi expressa e defendida por um paciente que atendi por um curto período. Esse homem se considerava um grande amante e afirmava que era assim considerado pelas mulheres que conhecia. Sua prática era excitar os genitais da mulher por meio de sua atividade oral até que ela atingisse o clímax ou estivesse muito perto dele. Para ele, o coito era uma forma secundária de atividade sexual. Sua preocupação expressa em tudo o que fazia era a excitação e a satisfação da mulher, e seu prazer dependia das reações dela. Sua própria resposta genital era relativamente irrelevante, ele dizia, já que obtinha maior prazer da reação da mulher. Foi difícil para mim imaginar esse paciente como um grande amante. Ele tinha uma aparência pouco romântica e um corpo e atitudes pouco masculinos. De fato, ele me impressionava como uma velha senhora enquanto se sentava à minha frente, encurvado sobre si mesmo, presunçoso e satisfeito consigo. No entanto, uma mulher me disse que sentiu um arrepio passar por ela quando este homem olhou para ela. Ela disse que ele a devorava com os olhos. Esse tipo de atividade sexual é bastante comum. De fato, uma das minhas pacientes reclamou que todo homem que se sente atraído por mim indica que quer me comer. Um amigo me disse que eu era como a garrafa em Alice no País das Maravilhas que trazia um rótulo dizendo coma-me. Um homem me disse que era meu traseiro curvado. Um desses homens, que adora brigar e brigaria com qualquer um a qualquer momento, se ofereceu para encerar meu chão. Ele é muito parecido comigo. Esses são homens que se rebaixam e se degradam. Por que homens assim me escolhem? A mulher que fez essa observação tinha um forte elemento masoquista em sua personalidade. Ela carecia de sentimento de orgulho em si mesma como pessoa e como mulher. Era óbvio que os homens atraídos por ela tinham estruturas de personalidade semelhantes. Minha resposta à sua pergunta foi: semelhante atrai semelhante. Como esse tipo de atividade sexual pode ser diferenciado da do parceiro masculino em um relacionamento lésbico, eu não sei. A lésbica pode até tentar duplicar o comportamento masculino genitais usando um aparelho conhecido como dildo, que é preso ao corpo dela e possui um pênis artificial. Da mesma forma, não se pode dizer que o homem que faz coito com uma mulher está, apenas por esse fato, agindo de maneira heterossexual. Se o homem usa seu pênis da mesma forma que a lésbica usa seu dildo, isto é,
Se ele é usado para satisfazer sua parceira, o relacionamento pode muito bem ser descrito como homossexual. Torna-se ainda mais homossexual se o homem utiliza outras partes de sua anatomia para atingir esse fim. A identificação com os sentimentos do parceiro sexual é a marca da homossexualidade, pois nega a natureza antitética dos sexos. Além da identificação, outra atitude homossexual frequentemente encontrada em atividades heterossexuais é o conceito de serviço. O homossexual descreve suas atividades como servindo seu parceiro. Mas isso também é verdadeiro para um homem cuja principal preocupação na atividade heterossexual é levar a mulher ao clímax. A compulsão de ter relações sexuais com uma mulher simplesmente porque ela está sexualmente excitada revela a necessidade de servi-la. Sob o estandarte da arte do amor, alguns sexólogos defendem uma técnica sexual baseada nesse conceito de serviço. Albert Ellis, por exemplo, escreve: o indivíduo profundamente empático não apenas observa passivamente o que seu parceiro na cama requer, mas procura ativamente, busca essas necessidades e então as satisfaz. Meus itálicos. Sempre acreditei que a relação sexual era a união de iguais, cada qual competente para cuidar de suas próprias necessidades. A citação acima transforma cada parceiro sexual em servo do outro. Ajudar uma mulher a desfrutar do sexo ou ajudá-la a alcançar o clímax é quase um procedimento socialmente aceito em nossa cultura. Em parte, isso deve ser explicado pelo atual medo da mulher frustrada, o monstro que pode, e às vezes de fato, devorar seus filhos e destruir seu marido. Mas o medo resulta apenas em mais castração do homem, o que por sua vez leva a mais frustração da mulher. Um homem deve ter cuidado para que, em seu desejo de prazer e satisfação mútuos, não entregue sua própria identidade masculina nem aceite um papel subserviente no relacionamento. O bom amante geralmente é um homem pobre. Infelizmente, parece fazer parte da tendência homossexual em nossa cultura equiparar a sexualidade masculina à capacidade de satisfazer uma mulher. No entanto, a mulher nunca fica realmente satisfeita com tal desempenho do homem, seja no curso das relações coitais ou de qualquer outra forma. As chamadas técnicas sexuais terminam com o homem perdendo mais do que ele ganha e com a mulher perdendo o que ela realmente quer, um homem. Por causa desse sentido invertido de masculinidade em muitos homens, as mulheres frequentemente fingem ter orgasmos. A justificativa para isso é que seria prejudicial ao orgulho do homem se ele soubesse que não a satisfazia. Uma das minhas pacientes reclamou que seu amante insistia que ela tivesse 3 ou 4 orgasmos antes que ele se permitisse atingir seu clímax. A própria insegurança dela no relacionamento a fez fingir sentimentos que não tinha. O resultado foi que ninguém estava realmente satisfeito. A atividade sexual se tornou um jogo em que cada um desempenhava um papel, em vez de uma experiência mútua de união. Minha paciente disse que não estava feliz com esse arranjo, mas, como seu amante era tão insistente, ela participou do jogo. A satisfação não é algo que se possa dar a outra pessoa. Depende da capacidade de se entregar totalmente à experiência sexual, e escapa à pessoa cuja atividade sexual é uma performance. Nenhum homem pode satisfazer uma mulher ou lhe proporcionar um orgasmo. Ele pode criar as condições que tornam possível seu autocompraimento, mas o resto depende dela. As condições principais são que ele seja totalmente ele mesmo, honesto em seu relacionamento com a mulher e capaz de aproveitar o contato sexual com ela. Não nos deixemos enganar pelo mito do orgasmo múltiplo. Ele é, invariavelmente, a expressão de uma mulher que está fingindo. Ela pode até estar fingindo para si mesma, confundindo pequenas vibrações de excitação com a profunda sensação de liberação que é a culminação de uma experiência prazerosa. A necessidade por parte do homem de satisfazer a mulher está diretamente relacionada ao seu medo da mulher e à sua ansiedade sobre sua própria potência. Por trás desse comportamento e necessidade, pode-se sempre encontrar no homem um medo da ejaculação precoce. Essa dúvida sobre sua própria potência o torna sensível à resposta da mulher. Mas, novamente, faz parte de um círculo vicioso. O medo e a ansiedade sobre a prematuridade e a falha em satisfazer a mulher aumentam o estado de tensão e intensificam a prematuridade. Por fim, o homem inibe sua própria excitação e sacrifica seu prazer sexual para manter a imagem de potência aos olhos de uma mulher infeliz. A ejaculação precoce, ou ejaculatio praecox, é um dos problemas sexuais mais comuns que aflige os homens em nossa cultura. Em parte,
O medo da prematuridade é irracional, pois não existem limites de tempo para um ato de relação sexual. A ejaculação é precoce se ocorrer antes de se atingir o auge da excitação sexual. Para governar o timing da ejaculação pela resposta da mulher destrói o fluxo natural do sentimento que por si só garante a satisfação mútua. Este ponto não pode ser enfatizado com muita força. Inibir o acúmulo da excitação por causa da mulher limita a possibilidade de satisfação mútua, enquanto o oposto aumenta essa possibilidade. Uma paciente que tinha medo da prematuridade, aliada à inevitável necessidade de satisfazer a mulher, habitualmente assumia a posição feminina no ato sexual. Depois de analisar sua atitude com algum incentivo, ele ensaiou a posição no topo. Este é o seu relatório. Eu estava no topo para experimentá-lo e pude sentir que o atrito era diferente, propício à minha vinda. Fiquei animado e, depois de 2 minutos, senti que poderia gozar. Parei meu movimento para não gozar e perdi minha ereção. Então eu saí e mudei de posição. Na posição sob a mulher, eu poderia durar meia hora. Ao mesmo tempo em que esse paciente expressava seus sentimentos de submissão às mulheres, ele expressava sua rebelião. O inferno com as mulheres. Tudo o que eles querem é um cavalo reprodutor. Eu gostaria de nunca ter ouvido falar de sexo. Um vibrador pode durar mais do que qualquer homem. Que valor há na duração simples se a emoção for perdida? Sexo não é uma competição de resistência. De qualquer forma, ele entendeu que parar seu movimento enquanto sua excitação se aproximava do clímax era uma reação de pânico, pois resultava na perda de sua ereção. Não há nada de errado com um ato sexual que dura apenas 2 minutos. Encorajado a tentar novamente, ele voltou na semana seguinte com uma história diferente. Começamos lado a lado, mas logo rolei e cheguei ao topo. Continuei me movendo e fiquei muito animado. Eu gozei rapidamente, mas descobri que minha excitação estimulou minha parceira e desencadeou sua libertação. Ela veio comigo. Tive um orgasmo forte e quase me perdi na liberação. A identificação com o sentimento da mulher e o serviço de suas necessidades refletem não apenas uma atitude homossexual em um homem, mas também uma fraqueza na personalidade total. Outro paciente descreveu esse relacionamento claramente ao discutir sua atitude sexual. Eu sou um grande iniciante, disse ele, e um grande intermediário, mas sem acabamento. Minha preocupação sempre foi agradar a mulher. Raramente me senti realizado. Ler Reich me fez perceber essa falta. Depois de relações sexuais, mesmo depois vários atos em uma única noite, ainda estou excitado, incapaz de dormir. Não sinto nenhum orgasmo liberador. Sinto que isso é típico de toda a minha vida. Não consigo levar situações a uma resolução. Fico preso nelas. Gostaria de resolver minha própria vida. Por grande parte da minha vida, escapei do meu corpo. Eu era um pensador místico. A incapacidade deste paciente de alcançar um orgasmo liberador foi paralela à sua incapacidade de obter satisfação em outras áreas de atividade. A capacidade de alcançar satisfação através dos próprios esforços é característica de uma personalidade madura que funciona com base no princípio da realidade. Essa capacidade está ausente em indivíduos cujo objetivo é causar impressão nos outros ou agradar aos outros. Esse objetivo, como no caso do meu paciente, indica que a personalidade é orientada para o exterior em vez de orientada para o interior. Ele corretamente colocou a causa de suas dificuldades na falta de um senso adequado de si mesmo, devido ao seu escape do corpo. O que foi dito sobre o homem é igualmente verdadeiro para a mulher. Sua identificação com o homem rouba a relação sexual seu significado heterossexual e diminui a possibilidade de satisfação ou realização orgástica na experiência. Onde a identificação com o masculino é uma preocupação consciente, há uma verdadeira situação lésbica. No entanto, a situação mais comum é a identificação inconsciente, aparente apenas no comportamento e na atitude da mulher. A identificação inconsciente com o masculino se manifesta na emulação de atividades, interesses, atitudes e comportamentos masculinos. O exemplo mais popular é a chamada mulher de carreira, não a mulher que trabalha, mas aquela que precisa estabelecer seu valor competindo com os homens. Ela é agressiva, firme, lógica e determinada. Valores masculinos dominam seu pensamento. Ela fala como um homem, anda como um homem, fuma como um homem e bebe como um homem. Roupas de estilo masculino lhe caem bem. Não é surpreendente que essas mulheres sejam frequentemente bastante bem-sucedidas nos negócios ou em suas profissões. Elas estão livres da tensão do ego que sobrecarrega o homem.
Não podem falhar, já que a falta de sucesso não é desonra. A mulher com identificação masculina frequentemente domina a situação doméstica. Em suas relações sexuais com o homem, tende a tomar a iniciativa. E, porque suas sensações genitais são mais clitoridianas do que vaginais, prefere a posição por cima. A análise geralmente revela a presença de sentimentos inconscientes de inveja do pênis em sua personalidade. Os analistas freudianos assumem que o complexo de culpa pelo pênis é típico de todas as mulheres, mas eu descobri que ele se limita à mulher neurótica. Essa mulher masculina não precisa ser lésbica, embora tenha sentimentos homossexuais latentes. Sua orientação superficial é heterossexual e, geralmente, ela é uma mulher casada com filhos. Na análise ou psicoterapia, percebe-se que ela está insatisfeita, sexualmente frustrada, e reclama da inadequação de seu marido. Embora sua queixa possa ter alguma validade, ela ignora o fato de que sua própria atitude contribui para o problema. Ela é heterossexual apenas na aparência, não no sentimento. Eu achei muito útil apontar para tal paciente que sua identificação masculina transforma seu relacionamento sexual em um relacionamento homossexual. Não é difícil para ela perceber que, quando ambas as partes têm valores idênticos, a relação sexual se torna uma união de semelhantes. A acusação de homossexualidade é, em muitos casos, potente o suficiente para abalar as racionalizações da maioria dos indivíduos sexualmente sofisticados, exceto do verdadeiro homossexual. A mulher masculina é fortemente retratada na peça de Edward Albee, Quem Tem Medo de Virginia Woolf? A peça descreve as atitudes e o comportamento de um casal casado. George, o marido, é professor universitário. Martha, sua esposa, é filha do presidente da universidade. A primeira cena começa com a expressão franca de desprezo de Martha por seu marido. Ela zomba de sua masculinidade, e George se defende e revida. Martha é ambiciosa e agressiva enquanto George está satisfeito em ser um estudioso. O motivo ostensivo de seu desprezo é o fracasso de George em se tornar chefe do departamento de história. No início, Martha proclama sua superioridade declarando que pode beber George em qualquer maldita mesa. É significativo que, durante a maior parte da peça, Martha seja vista usando um par de calças. Martha joga o jogo da vida pelas regras dos homens. À medida que a trama se desenrola, descobrimos que Martha teve casos com muitos dos jovens instrutores da universidade. Sua predileção é pelo tipo homem pegador, jovem, musculoso e atlético. Um novo instrutor que parece ter essas qualificações e sua esposa se juntam a Martha George para algumas bebidas às 2 da manhã. À medida que o álcool flui, as línguas ficam mais soltas e o comportamento menos controlado. As pretensões, as fraquezas e as hostilidades de cada personagem são claramente reveladas. George anuncia que estar casado com a filha do presidente não é nenhum passeio e que o preço que teve de pagar por esse privilégio foi a perda de sua masculinidade. Martha expressa sua admiração por seu pai, quem, como ela, é ambicioso e agressivo. É óbvio que ela se identificou fortemente com ele. Martha e George têm um segredo que, ao que se percebe, mantém o casamento deles unido. O segredo parece ser que eles têm um filho, que está fora estudando e que supostamente deve voltar no dia seguinte, seu 21º aniversário. Mas ambos se comprometeram a não falar desse filho na presença de terceiros. Martha viola o compromisso ao confiar a existência do filho a outra mulher. Este passo, ao que parece, é a gota d'água na humilhação de George. Quando ele fica sabendo disso, decide se vingar. Ao longo do restante da peça, há referências a esse filho de maneiras incomuns e estranhas. George corrige Martha, chamando o filho de ele, e não de isso. No entanto, em seguida, ele descreve o filho como o pequeno desgraçado. Martha reage afirmando que George não tem certeza se o filho é realmente dele. Mas George diz que é a única coisa na vida da qual tem certeza, sua participação na criação do filho. Há uma discussão sobre a cor dos olhos do menino. Azuis, diz George. Verdes, como os meus, diz Martha. No segundo ato, há uma maior delineação dos personagens. George usa o termo heterossexual como se implicasse a possibilidade do seu oposto. Mais tarde, referindo-se ao filho, George acusa Martha de brincar com ele o tempo todo de maneira imprópria e com hálito alcoólico. Mas George admite que ambos jogaram esse jogo quando estavam a sós. O elemento masoquista na personalidade de George é enfatizado por Martha como a razão para ele ter se casado com ela. Seus insultos são obviamente projetados para desafiar George. E de fato, no ato final, ele aceita o desafio com sucesso.
A personalidade de Marta é claramente revelada pelo seu comportamento sexualmente agressivo em relação ao jovem instrutor universitário. Para seduzi-lo, ela coloca a mão entre as pernas dele, acima do joelho, em um gesto muito provocativo. Parece, ao longo do segundo ato, que ela de fato seduz, mas que o resultado foi longe de satisfatório. É difícil imaginar como poderia ser diferente na situação tensa e sórdida que se desenvolveu, com todos bebendo em excesso. Esta é a fraqueza da peça, pois Marta é apresentada com tão pouco apelo como mulher que se questiona como algum homem poderia se interessar sexualmente por ela. Apesar de seu conteúdo sexual e do uso livre da linguagem sexual, a peça é tão desprovida de sentimento sexual quanto seus personagens. A história começa às 2 da manhã e termina algumas horas depois. O jogo de humilhar um ao outro está quase no fim. No terceiro ato, chegou o momento do acerto de contas final. Marta admite que George é o único homem que já a fez feliz e que, por amá-la, ela odiava. Porque ele a entendia, ela tinha desprezo por ele. Mas é tarde demais. George se vinga de Marta. Ele anuncia que recebeu um telegrama informando que seu filho está morto. Marta protesta, mas continua sendo um fato, e diante desse fato consumado, Marta desmorona como uma garotinha assustada. Rapidamente fica evidente que o filho é uma invenção fictícia. É um jogo que Marta e George têm jogado por 21 anos e que George agora termina. As pretensões acabaram. Chega de jogos. George e Marta enfrentam o fato de que são um casal sem filhos que não tem ninguém além um do outro. No entanto, não se pode ficar satisfeito apenas com essa interpretação óbvia. Dois adultos inteligentes e sofisticados como George e Marta são realistas demais para criar uma ficção tão superficial, a menos que ela tivesse um significado mais profundo, que explicasse o relacionamento entre eles. Acredito que o filho fictício se refere ao pênis de George, ao qual Marta reivindica tanto direito quanto seu dono. O relacionamento entre marido e esposa é baseado nesse objeto de veneração compartilhado. Marta se sente à vontade para tocar nele a qualquer momento, já que ele representa seu filho. Sua agressividade compensa a passividade sexual de George e explica por que o casamento durou tanto tempo. Essa interpretação nos permite entender referências anteriores ao filho como isso e o pequeno desgraçado. A obsessão de Marta com o tamanho do órgão genital masculino é bem documentada na peça. Quem tem medo de Virginia Woolf? Tem sido descrita como uma visão homossexual das mulheres. Mas existem muitas mulheres como Marta e muitos homens como George que racionalizam uma relação sexual distorcida em nome da sofisticação sexual. A peça não é uma visão homossexual, mas uma visão da homossexualidade na vida conjugal. Cada elemento da homossexualidade que foi abordado nos capítulos anteriores é retratado no relacionamento de George e Marta. A identificação, a hostilidade, o desprezo, a preocupação com os genitais, a promiscuidade sexual, a falta de autorrespeito, a insatisfação sexual e assim por diante. Marta revela essas características mais do que George, que luta para manter sua integridade. Nesse sentido, a peça retrata uma tendência cultural para a masculinização das mulheres e os perigos inerentes a essa tendência. Se a mulher não deve ser sexualmente agressiva da mesma forma que o homem, isso não significa que ela deva ser sexualmente passiva. A necessidade sexual de um homem ou de uma mulher não pode ser simplesmente satisfeita. Tal atitude por parte da mulher nega sua personalidade e impede a obtenção de satisfação sexual. Se o conceito de igualdade entre os sexos tiver algum significado, ele deve ser aplicado nesse relacionamento mais importante. A mulher não precisa estar tão excitada sexualmente quanto o homem para iniciar os preliminares que levam ao ato sexual, mas ela deve conscientemente desejar se engajar na atividade sexual por seu próprio prazer e satisfação. Ainda hoje, não é incomum encontrar mulheres casadas que veem o ato sexual como submissão da parte delas às paixões sexuais do homem. Algumas são submissas por causa da ideia equivocada de que o prazer sexual é um privilégio masculino, enquanto outras são assim para manter o status quo conjugal. O resultado, em qualquer caso, é a perda dos sentimentos que unem o casal, de modo que o casamento fica ameaçado em suas próprias bases. Uma mulher só pode ser sexualmente submissa se ela se dissociar de seu corpo. Este é o mecanismo que sustenta o comportamento de prostitutas e homossexuais. E por essa ação, a mulher nega a si mesma a possibilidade de qualquer resposta sexual satisfatória.
É muito melhor que a mulher evite qualquer participação no ato sexual até que algum desejo seja experimentado. Isso exigiria uma afirmação, por parte dela, de seu direito como pessoa de agir de acordo com seus próprios sentimentos. Ela é uma pessoa e tem esse direito, mas, na ausência de uma afirmação deste, o direito não é sentido como natural. A experiência psiquiátrica mostra que, uma vez que a mulher começa a afirmar esse direito, não demora para que surjam sentimentos sexuais positivos. Tendo recuperado seu corpo, a mulher pode experienciar seus desejos e sentimentos naturais como seus próprios. Isso pode trazer à tona sentimentos latentes de culpa sexual que podem então ser resolvidos terapeuticamente. Frequentemente, a atitude de submissão sexual é exigida pelo marido, embora ele possa então reclamar da falta de resposta sexual por parte de sua esposa. Uma paciente reclamou que seu marido sempre queria relação sexual em momentos inconvenientes para ela ou quando as crianças estavam por perto. À noite, quando os cuidados do dia haviam sido deixados de lado e a privacidade poderia ser assegurada, ele estava cansado demais. Pode-se supor que, consciente ou inconscientemente, ele escolheu aquelas ocasiões em que não poderiam existir sentimentos sexuais por parte dela e em que sua resposta só poderia ser de submissão. Nesse caso particular, o marido insistia na submissão de sua esposa em outras áreas do relacionamento, nenhuma das quais ela podia resistir com sucesso, enquanto permanecesse sexualmente submissa a ele. Toda tentativa dela de afirmar-se era contrabalançada com a reclamação: "Você está me castrando." Tais relacionamentos, se aparentam ser heterossexuais, apresentam uma atitude homossexual. O relacionamento heterossexual, por sua própria natureza, não é de dominação e submissão. A heterossexualidade implica a união do diferente. Se a diferença entre os sexos deve ter algum significado, ela deve ser respeitada. Simplificando, uma atitude heterossexual é aquela em que o homem respeita a mulher como mulher e a mulher respeita o homem como homem. Não se pode enfatizar demais a importância do respeito no relacionamento sexual. Ele permite que as duas partes se unam como iguais, não como iguais em tudo. Ele impossibilita o tipo de comportamento sadomasoquista que é tão claramente retratado na peça de Albi. Por causa de seu respeito pelo sexo oposto, a mulher heterossexual não insulta um homem, nem faria nada para fazê-lo sentir-se inadequado ou inferior. Se ela sentir pena dele por quaisquer falhas ou fraquezas que ele possa mostrar, manteria seus sentimentos para si mesma. Intervir, como muitas mulheres parecem ansiosas para fazer, com simpatia e ajuda para transformá-lo em homem, é humilhante e degradante. Tal ajuda só deve ser oferecida quando solicitada. Sob o pretexto de ajudar um homem a se encontrar, uma mulher pode dominar um homem suscetível e reduzi-lo ao status de criança dependente. Segue logicamente que o homem heterossexual respeita a mulher como igual, competente para gerir seus próprios assuntos e forte o suficiente para proteger seus interesses. O homem que assume um papel paternal em relação à pequena criatura indefesa expressa assim tanto seu medo quanto seu desprezo pelas mulheres. É patético ver quantos homens maduros se casam com meninas jovens em nome do romance e dedicam suas vidas à proteção do que consideram o sexo mais fraco. Obviamente, enquanto puderem mantê-las mais fracas, sua reivindicação de masculinidade não pode ser contestada. Depois há o homem que espera que a mulher cuide dele. O homem que transforma sua esposa em mãe e, no processo, perde seus sentimentos sexuais por ela. Essa atitude teve sua origem na falta de respeito do homem por sua mãe como mulher. Ele a via como dona de casa, cozinheira, criada, trabalhadora, esposa, mas não como uma pessoa sexual cujos sentimentos de prazer e excitação física eram contrapartes dele. A heterossexualidade pode ser descrita como aquela atitude caracterizada por uma identidade e respeito pelo corpo, personalidade e função sexual. O corollary é o respeito por esses aspectos do outro indivíduo. Não hesito em dizer que essa atitude heterossexual é a base para a potência orgástica e a satisfação sexual. Infelizmente, é mais fácil descrever uma atitude correta do que alcançá-la. Como é que uma pessoa perde a identidade com seu corpo e, no processo, perde o respeito por sua natureza sexual? Anos de experiência clínica estabeleceram o fato de que isso acontece na infância e na infância. O recém-nascido é um organismo animal cujo corpo é amorfo sexual. Além do foco do prazer erótico na boca relacionado à necessidade primordial de comida,
Todo o corpo do bebê responde prazerosamente ao contato com o corpo de sua mãe. Limite esse contato e o bebê perde a sensação de prazer em seu corpo. Negue esse contato e o corpo do bebê se torna uma fonte de dor. É doloroso ansiar desesperadamente por contato e proximidade que não estão disponíveis. É doloroso chorar por uma mãe que não responde. Se a dor se torna muito grande, a criança se entorpece cortando a sensação corporal. Ele enrijece, inibe sua respiração e não faz nenhum esforço para buscar estímulos prazerosos. Mais tarde na vida, como adulto, ele evitará qualquer excitação de seu corpo porque pode ou evoca a sensação reprimida de dor que ele experimentou na infância. A estimulação e excitação genital serão desesperadamente procuradas como o único caminho para a sensação física de estar vivo e sentir prazer. Por mais importante que seja a necessidade de contato total do corpo com a mãe, a necessidade da criança de gratificação erótica oral é tão grande quanto. A amamentação confirma a criança em sua natureza sexual pelo prazer que ela experimenta no seio da mãe. Este é o primeiro ponto em que um conflito consciente se desenvolve na mãe em relação à natureza sexual da criança. Por quanto tempo ela deve satisfazer esse desejo de prazer por parte da criança? Se é que o satisfaz. Qual é a importância do prazer físico na vida de uma criança? Ou na vida de um adulto? Não existe o perigo de que, se alguém se abandonar às suas funções biológicas, corre o risco de perder todos os valores mais altos de civilização e cultura? Essas perguntas não são conscientemente feitas pelas mães, mas existem no inconsciente de toda pessoa civilizada. Somos bestas ou seres humanos? O animal funciona apenas por instinto. O homem possui uma mente que ele pode e deve usar para governar suas ações. Mas devemos usá-la da maneira mais racional possível. Nossas mentes não evoluíram para que fossemos infelizes, sexualmente frustrados e indivíduos derrotados. Nossa herança especificamente humana não surgiu para contrariar e destruir nossa natureza animal. Os valores da natureza e da cultura não precisam se tornar fonte de conflito. O prazer corporal da criança ao se alimentar no seio da mãe ou em contato com seu corpo é a base sobre a qual sua personalidade e sua inteligência se desenvolverão. Pode-se morar em uma casa com uma fundação frágil, pode-se funcionar racionalmente sem o apoio de um corpo prazeroso, mas o perigo de colapso nunca está ausente. A doença emocional é hoje tão difundida que não se podem aceitar cegamente os antigos axiomas. A cultura não surge da sublimação da sexualidade, se o termo sublimação for entendido como uma diminuição dos sentimentos sexuais. Pelo contrário, em uma pessoa saudável e normal, as atividades culturais intensificam os sentimentos sexuais. Da mesma forma, as paixões, excitações e o drama da sexualidade fornecem o conteúdo e a inspiração da atividade criativa em arte, música e literatura. Nossa herança moral baseava-se numa atitude de tudo ou nada. Ou alguém estava comprometido com os valores mais elevados da vida, cultura, conquistas e moralidade, ou era pródigo, um porco, um libertino sexual. Ou uma menina era virgem até se casar, ou era uma prostituta. E a antiga dicotomia entre bem e mal, certo e errado, Deus e diabo continua a nos atormentar. No entanto, o homem não é um animal nem apenas um ser humano. Ele é ambos. Ele deve se manter sobre dois pés se quiser se sustentar por muito tempo. Ele não é culta ou sexual. Ele é ambos, culta e sexual. Seu comportamento sexual reflete sua cultura assim como sua cultura reflete seus sentimentos e atitudes sexuais. Meu argumento é que, para a pessoa heterossexual, a sexualidade é seu modo de vida. Ela não está fragmentada em um empresário assexual das 9 às 5, um lotario nos bares de coquetel das 5 às 7 e um pai sério ao voltar para casa. Ela não mantém um caso com sua secretária em Nova York enquanto preserva as aparências em casa. Ela não disciplina seus filhos enquanto afirma seu próprio direito de fazer o que deseja. Ela não precisa de álcool para se sentir livre para expressar seus sentimentos sexuais. Ela não é um escalador de pirâmides, um buscador de status, um homem de organização, ou um conformista. Ele não é um rebelde nem um outsider. Ele é um homem que gosta do que faz porque gosta de tudo o que faz. Seu prazer está principalmente na satisfação de realizar, apenas parcialmente na recompensa ou ganho. Ele carrega seus bons sentimentos consigo. Eles são parte dele, não derivados de outros. Ele ama aqueles que lhe são próximos porque não conhece outra forma de estar próximo senão através do amor.
Em suas atividades sexuais, o homem heterossexual não tenta provar nada novamente, simplesmente porque não há nada a provar. Ele desfruta de uma mulher porque desfrutava de sua mãe. Ele ama uma mulher porque amava sua mãe. Sua expressão de sentimento sexual é livre e irrestrita porque a expressão de afeto e ternura sempre foi o modo natural para ele. Ele se entrega ao ato sexual sem inibição porque qualquer coisa que ele faz é de todo o coração e espontânea. Ao contrário do que alguns psicólogos dizem, ele não é uma pessoa dadora. Ele não se doa aos outros, ele simplesmente é o que é. Suas qualidades positivas residem em um modo de ser, não em um modo de fazer. E, já que o prazer e a satisfação são os objetivos que motivam suas ações, ele os experimenta em suas atividades sexuais da mesma forma que em outras atividades. Naturalmente, ele é orgasticamente potente, pois isso é apenas uma outra forma de dizer que suas experiências sexuais são plenamente satisfatórias física, emocional e psicologicamente. O homem heterossexual tem sido descrito de várias maneiras. Ele foi chamado de indivíduo sexualmente adequado. Reich o descreveu como caráter genital, o tipo de caráter saudável, aquele livre de quaisquer complicações neuróticas. Infelizmente, ele não existe. As pessoas não podem ser categorizadas como neuróticas ou saudáveis, heterossexuais ou homossexuais, orgasticamente potentes ou orgasticamente impotentes. Ninguém em nossa cultura pode ser considerado um tipo puro. O que descreve é um tipo ideal, um homem alegre em sua disposição, feliz em seus relacionamentos, satisfeito com sua existência. Psiquiatras precisam de critérios e padrões se quiserem orientar seus pacientes através do complexo labirinto de racionalizações neuróticas. Mas padrões psicológicos são difíceis de aplicar. Acho útil empregar critérios físicos para medir a saúde emocional. As apresentações de casos apontaram a correlação entre problemas psicológicos e suas manifestações físicas no corpo, na postura, no padrão de tensão muscular e na limitação da motilidade. A presença de tensões musculares crônicas é concreta, sinal palpável e demonstrável de uma perturbação no organismo. Não se pode argumentar que essa perturbação existe em um nível e não em outro, que é limitada ao físico e não inclui o psicológico. Um corpo saudável é vivo e vibrante. Suas características são harmoniosas e sua expressão é agradável. Os tons e cores da pele são bons, os olhos são brilhantes, os músculos estão relaxados, de modo que o corpo é macio e flexível. Um corpo saudável se caracteriza por sua beleza e graça. Se esses critérios estão abertos à avaliação subjetiva, pelo menos são visivelmente evidentes. A mulher heterossexual, ou a mulher sexualmente madura, como se queira chamá-la, difere pouco de seu equivalente masculino nas qualidades que descreve. Ela não inveja um homem mais do que um homem normal invejaria uma mulher. Ela está satisfeita em ser ela mesma porque sua existência proporciona satisfações emocionais nas áreas significativas de sua vida. Ela quase sempre consegue orgasmo vaginal durante o ato de amor, que começa profundamente dentro de sua vagina e se estende a todas as partes de seu corpo. Não é apenas na área sexual que uma mulher madura encontra sua realização. Suas relações com o marido e os filhos também proporcionam profundas satisfações. A mulher madura possui um senso de realidade e uma consciência de personalidade que, como Marie Robinson aponta, lhe permite escolher um marido que seja bom para ela, quase perfeito. Também pode-se dizer que um homem maduro quase invariavelmente escolherá uma boa esposa. A qualidade da maturidade que assegura as atitudes e decisões corretas na vida é a plena aceitação da realidade. Para cada indivíduo, a realidade básica é o fato da existência física em um corpo. Uma mulher sexualmente madura identifica-se com seu corpo. Ela sabe que seu prazer deriva de seu corpo e já experimentou esse prazer na autossatisfação. A visão de Robinson de que a masturbação é um experimento sem gosto e sem sentido para a mulher ideal representa uma posição teoricamente errada. É verdade que uma mulher felizmente casada não precisa se masturbar, exceto durante a ausência prolongada do marido. Mas o que dizer das viúvas ou divorciadas? Se uma mulher não consegue experimentar prazer em seu próprio corpo com suas próprias mãos, então ela não se aceitou plenamente. É minha experiência que tal mulher é incapaz de alcançar consistentemente um orgasmo vaginal. Quando uma mulher o prazer sexual é totalmente dependente de um homem, ela perde a independência que é característica da maturidade.
A aceitação da realidade por uma mulher madura se manifesta em um sentimento de amor e orgulho pelo próprio corpo, o que se reflete tanto na sua aparência quanto no seu bem-estar físico. Ela cuida de si mesma para não se sentir esgotada ou desgastada. Beber, ficar acordada até tarde e participar de festas frequentes não é compatível com orgulho pelo próprio corpo, que constitui a base da sexualidade satisfatória. A identificação da mulher sexualmente madura com seu corpo se estende à capacidade de gerar e criar filhos. Essas são funções naturais do seu corpo que somente ela pode desempenhar. Sua atitude positiva em relação às suas responsabilidades não é um exemplo de altruísmo feminino, como afirma Robinson, e não exige elogios. Devido à sua identificação com suas funções naturais, a mulher madura quer e amamenta seu filho. Assim, a satisfação sexual que ela experimenta com o marido é diretamente compartilhada com os descendentes dessa união. A observação de Robinson de que a mulher sexualmente madura envelhece graciosamente é válida. Como ela está livre de conflitos neuróticos e ansiedades, seu corpo mantém sua vitalidade e charme até a velhice. Pela mesma razão, a menopausa não reduz sua capacidade de desfrutar sexualmente. Este não é um retrato idealizado. Ele descreve uma mulher que possui capacidade para realização sexual. Mas essa capacidade não pode ser concretizada separadamente da realização da personalidade como um todo. No entanto, a relação também é inversa. A personalidade é moldada e determinada pelas experiências sexuais, e na medida em que elas proporcionam maior satisfação, a personalidade total amadurece. A experiência do orgasmo sexual pleno transforma o ideal em um objetivo alcançável.